trabalhando duro, eu venho trabalhando em alguns projetos especiais. E hoje, então vamos começar falando sobre a postagem do Elton Carvalho, que ele é gerente de aeronavegabilidade ANAC, e ele fala sobre importando aeronaves. Atenção ao Export Certificate of Airworthiness, uma pessoa que está adquirindo uma aeronave no exterior e precisa dar atenção especial a um documento muitas vezes tratado como mera formalidade, que é o Export Sea of A. Ele não é apenas um papel no processo, é um elemento crítico para viabilizar a futura emissão do certificado de aeronavegabilidade no Brasil. Completando, o certificado de exportação, ele é o documento, junto com a Bill of Sale, que tem que ser encaminhado original. Ele deve ser feito por um DR, uma aeronave sem ser desregistrada, uma vez que a nacionalidade dela liga ao seu registro. E dessa forma, ela é um cumprimento de requisito para a nacionalização do registro aéreo brasileiro. Na vistoria técnica inicial, você pode até apresentar uma cópia, mas o registro aéreo brasileiro é requisito para a nacionalização de uma aeronave, portanto, deve ser o original. Seguindo, no Brasil, a exigência está refletida na RDAC 21183, que trata da emissão do certificado de aeronavegabilidade para padrões aeronaves importadas. Se você olhar no NCN, nos itens da própria Receita Federal, tem um sítio de tributação alfandegária, onde você pega a classificação das aeronaves, que informa o NCN de cada item aeronáutico. As aeronaves são classificadas de asa fixa ou asa rotativa até 2.700 kg acima, e cada padrão de homologação que ela tem, né? E esse é os aspectos de classificação do item certificado na aeronáutica. Muito importante, o país exportador certifica que a aeronave está conforme o projeto de tipo aprovado no Brasil. Antes de iniciar qualquer tipo de aquisição de aeronave no exterior, tem que primeiro observar se o fabricante certificou aquele modelo de aeronave no CTA, no IFE, né? No Centro Tecnológico de Aeronáutica, e na ANAC, no site, existem itens certificados por fabricante. Então, se atentar aquele modelo de aeronave uma vez que os fabricantes certificam cada modelo, né? Então, 210 A, B, C, D, F, G. Existem alguns casos, por exemplo, do Piper, que pelo fabricante ser Embraer, nos Estados Unidos ser Piper, alguns modelos, a Piper não certificou no Brasil. Então, é importante a Beechcraft, também tem alguns modelos como o Duke, que não foi certificado no Brasil. Então, essa parte de certificação é muito importante porque o item aeronáutico não entra. Então tem que ficar atento, como o Elton Carvalho bem lembrou aqui, nesse documento que ele fez hoje no LinkedIn. Para tal verificação, o exportador verifica conforme seus procedimentos a conformidade documental da aeronave, assim como realiza a vistoria física da aeronave conforme aplicável. O exportador é o DR, e o processo de documentos são parecidos com os nossos, né? Idênticos, na verdade. Em cumprimento de acordos bilaterais da aviação civil. Um acordo bilateral é a exigência do mesmo padrão de processo, portanto, os mesmos documentos exigidos pelo FAA, uma aeronave fabricada no Brasil, que está sendo exportada do Brasil para os Estados Unidos, é também a aeronave americana, que está sendo exportada para o Brasil. Tem que cumprir os mesmos requisitos para exportação e importação, com algumas diferenças para o cumprimento dos requisitos do país, do estado que está recebendo a aeronave. Então você tem que colocar o processo nos mesmos requisitos, porém, no Brasil, os requisitos de aeronavegabilidade são mais restritivos e requer durante a VTI algumas mudanças sobre o que é obrigatório e o que é obrigatório nos Estados Unidos, como o mapa de controle de componentes da aeronave, que aqui nos Estados Unidos não tem exigência. Portanto, algumas dessas diferenças durante o processo determinam algumas discrepâncias que nós encontramos durante diversos anos de experiência na realização desses processos de manutenção e vistoria técnica inicial dentro da ANAV e dentro de outras empresas que eu atendo ao longo da minha vida profissional, hoje há 38 anos. Do Elton, para dar sequência aqui. Então, mais atenção às exceções. É possível que certas não conformidades com os requisitos brasileiros possam ser aceitas pela ANAC, mediante solicitação da autoridade do país exportador. Como sejam aceitas, essas não conformidades devem constar ou estar anexadas no Export Certificate of Airworthiness. Coisa muito importante. Antes aí, nos primeiros dos processos de 2013 e 2014, quando nós pegávamos os Export Certificate, então o CESA 152 foi feito pelo Thomas Miller. Inclusive, nós o extraviamos, tivemos que pedir uma segunda via. E já é uma dica. Se você emitiu o certificado de exportação e foi extraviado o original, você tem a possibilidade de solicitar uma segunda via, com o FAA. E sobre o que ele fala aqui agora, que a lista anexa, uma vez que durante os processos de vistoria, a própria ANAC passou a exigir, ou os PCA, né, particular contratado ANAC, que fazem o processo de vistoria, uma vez que você inserir o processo de uma aeronave hoje na tela de inspeção da ANAC, ela pode demorar 60 dias, então, muitas vezes, contratando um PCA, você pode adiantar o seu trabalho. Eu fiz com vários, um de Brasília, fazia muito com o Mário Sérgio Ribeirão, que era antigo Serac, e vai de cada um do contato que tem com cada pessoa. Então, a lista anexa hoje, onde você inclui todas as modificações da aeronave, né, conforme o seu STC, então todos os STCs listados lá atrás, e se tiver alguma discrepância sobre a conformidade, então comunicar com a agência de e-mail, pedir uma solução através do DR, através do FAA, ou através do operador da aeronave, ou da empresa homologada que estiver cuidando da exportação, para que seja feito em concordância com as duas agências, para que durante o processo de nacionalização da aeronave você não fique com uma discrepância, onde muitas vezes requer a presença do DR. Não podemos esquecer da lei que cumpre os requisitos. Então você tem que ter a ideia do seguinte cumprimento de requisito da lei, né? Quando a gente volta a citar o acordo de Chicago, né, e por isso que ele é tão importante, que ele rege algumas normas, eu vou citar aqui sobre registro duplo, por exemplo, né? O artigo 17, nacionalidade das aeronaves. Artigo 17 do Acordo Internacional de Chicago de 1944. Ó. Então vamos lá. As aeronaves, nacionalidade das aeronaves. As aeronaves têm a nacionalidade, o estado em que se encontram matriculadas. Certo? Portanto, a nacionalidade do avião é o estado que se encontram matriculados. Artigo 18. Matrículas em mais de um estado. Vamos lá, vai ser mandatório isso, tá? Uma aeronave não pode ser validada matriculada em mais de um estado. Mas a matrícula pode ser transferida de um estado para o outro. Portanto, a matrícula acompanha o serial number da aeronave. Portanto, ela não pode ser matriculada em dois estados diferentes. A aeronave tem a nacionalidade no estado que ela está matriculada. Mas essa é a pátria da aeronave. Né? Essa é a origem da aeronave. Então, uma coisa muito importante sobre os padrões que tornam a aeronave um item inalienável, uma vez de propriedade de imóvel e imóvel, em proteção do projeto do fabricante. A aeronave também tem a sua pátria.
né? Então o projeto da aeronave de fabricação, ele é americano. E esta é a sua origem. Assim como nós somos brasileiros, ao nascer no Brasil, o projeto é nascido e segue a sua origem. O projeto brasileiro, ele é de origem brasileira. Portanto, uma aeronave que se encontra expatriada, sem pátria, sem registro, em nenhuma nação, ela é protegida por seu projeto, tem os requisitos da lei, por cumprimento, o direito a retornar a seu país de origem. Portanto, algum processo, como fizemos com o November 661 Kilo Eco, um Bonanza A36 que se encontrava sem certificado de exportação no Brasil, desregistrado nos Estados Unidos, e sem conseguir fazer a nacionalização no RAB, mesmo fazendo uma VTI na ANAC, o complemento é a junção dos dois processos para virar uma marca, para ter uma aeronave com processo de importação completo. Portanto, nós solicitamos ao FAA nesse processo o retorno ao seu país de origem, que era os Estados Unidos, e pedimos um Special Flight Permit, e com a assinatura de um mecânico FAA, uma vez que ela sem pátria determinava o retorno ao país de origem, que era americano, e devido a isso, um mecânico americano poderia assinar a solicitação, dizendo para o FAA que a aeronave tinha condição de retornar ao país de origem, voando, e foi assim que nós fizemos, com um pedido depois de ANAC, passamos por uma inspeção de senhoras e fizemos a exportação da aeronave no CTA em São José dos Campos para seguir, então, para a Flórida. Foi registrada nos Estados Unidos novamente, uma vez que a matrícula dela fica dormindo, nunca é cancelada. Ela está ligada, mesmo que desregistrada, ela fica dormindo porque ela dorme ligada no número de série, uma vez que ela saiu da origem americana, fabricada aqui na MIT, e assim ela retornou e depois foi vendida por um profissional que hoje já está falecido, Roger, e terminamos esse processo de importação que estava irregular dentro do Brasil. Então, fazer a inversão dos valores da lei e aplicar os requisitos da aeronavegabilidade é a importância para devolver a aeronavegabilidade ou certificação a um item aeronáutico, seja ele uma aeronave, uma parte ou um conjunto. Então, por isso, é altamente recomendado que, independente de haver acordo entre o Brasil e o país exportador, autoridade do país exportador, entre em contato com a ANAC pelo e-mail export@anac.gov.br para alinhar para alinhamento prévio quanto ao conteúdo do export. Ponto crítico. Export Certificate, a World não é um certificado de navegabilidade. Nós temos um artigo 30 da Convenção de Chicago, vamos pegar aqui para citar, por isso que é importante estar impresso aqui, e ele vai citar realmente um item importante, que é a autorização especial de voo, item 31 do artigo internacional aqui, certificados de navegabilidade. As aeronaves afetadas na navegação internacional deverão estar munidas de um certificado de navegabilidade concedido e declarado válido pelos respectivos estados de matrícula. Então, tem que ser um Special Flight Permit, né, junto com a autorização especial de voo, o AVANAC, onde ali o piloto já vai preparar o plano de voo e passar para aprovação, onde mostra durante todo o percurso as alternativas e os aeródromos que ele vai aterrar em virtude do cumprimento desse voo. E atenção redobrada se a aeronave for desregistrada no país exportador sem emissão do export. É o que eu já comentei, isso cria um problema de requisitos, onde a partir do momento que você cancela faz o desregistro, você perde a navegabilidade da aeronave. E também a nacionalidade dela. Uma vez que o mecânico GR precisa trabalhar na aeronave registrada nos Estados Unidos, matrícula November, assim como o inspetor da ANAC precisa trabalhar na aeronave registrada no prefixo Papa Papa, Papa Tango, Papa Romeu, no RAB. Os profissionais credenciados em aeronavegabilidade, PCA particular, contratado, ANAC, são preparados para avaliar tecnicamente a adequação do export durante a vistoria técnica inicial da aeronave. Olha, o PCA não tem mais nada que fazer com o export, uma vez que o export já foi emitido pelo GR, e ele não tem mais o que adequar. Então, portanto, esse comentário aqui do profissional aqui, seu Elton, eu vou discordar, né? Então, o export ele já é emitido aqui nos Estados Unidos pelo GR, e você pode pedir o cumprimento, tudo, mas o GR tem o meio dele trabalhar, o americano não é fácil de mudar ele não. Então você tem que buscar um profissional que você já está acostumado, uma oficina. Eu recomendo o Billy, em Hollywood, né? DMB Maintenance, o Billy é sensacional. Então, a importância pode ser, muitas vezes, se você já tiver intimidade com o seu PCA, é comunicar com ele antes da emissão, no certificado de navegabilidade, e pedir para ele qual é a exigência que você quer que eu faça aqui. Certo? Então, a história técnica inicial da aeronave, assim, a diligência prévia do responsável pela compra é fundamental para evitar atrasos, custos adicionais e riscos regulatórios. Aqui o que ele está falando é que o processo de VTI, pouso para aquela cabeça de mulher, cabeça de juiz, é tudo igual. Você sabe onde é que vai começar e nunca sabe onde é que vai dar. Né? O que a gente não pode esquecer, durante o processo de VTI, ó, tá aqui o contato dele, posto elaborador, valiosa configuração do servidor, @Eduardo Américo. Tá? E a gente não se esqueça que o export, ele determina a rastreabilidade do motor, da hélice, né, conforme o modelo da aeronave, seu número de série, as suas modificações de tipo, né, como seus STC. Então, atenção muito sobre esses itens que estão instalados na aeronave, que seguem documentos registrados em caderneta, uma vez que na vistoria técnica não adianta, só o laudo também, vamos ver lá o registro deles em logbook, célula, hélice, e se eles estão em conformidade com o fabricante, que é o PCDS da aeronave. Então, uma vez que é muito importante, uma vez que aqui se modifica e não tem a mesma exigência de cumprimento desses requisitos, principalmente quanto a modificações de motorização, que aqui são mais aceitáveis, no Brasil é mais restritivo, como diz a lei de 1929, no sentido mais amplo ou no sentido mais restritivo, que a gente leva em consideração os requisitos intertemporais. E assim pegamos o projeto de aeronave 1947, ano 2020, fabricação, e nós temos que levar tudo em consideração, mas cumprir os requisitos. E cumprir os requisitos do TCDS, Time, Size, Data Sheet, emitido pelo fabricante do item aeronáutico. E conflitar a informação da hélice instalada, se é aplicável conforme o TCDS, porque se não for aplicável tem que ter um STC. Se não tiver um STC, é mais fácil conseguir aqui nos Estados Unidos, porque o detentor do STC, do certificado de tipo, ele está aqui e não no Brasil. No Brasil, ele detém um certificado de grande modificação que é diferente. Muitas vezes, a empresa que fabrica o item aeronáutico, como a Garmin, tem a certificação desse item no Brasil. Então, o STC já está certificado, que facilita muito o processo de importação. Mas tá dada aí a dica, qualquer dúvida que você tiver durante esse processo, pode me mandar um comentário aí, que eu terei toda a satisfação em tentar resolver, ilustrar ou oferecer uma solução. Tamo junto. Queria agradecer o trabalho do Elton Carvalho, da ANAC, de aeronavegabilidade, em nos orientar e nos trazer um assunto crítico que remete aí com os processos de manutenção que tem que ser. Valeu.